Olá, alunos dos 8º anos, aqui é a professora Elisângela. Vamos dar sequência, com mais uma videoaula. Lembrando vocês que essa aula são para os meus 8º anos e para os 8º anos da professora Aline. Hoje nós vamos estar encerrando o 3º capítulo do 2º bimestre, Falamos sobre os sons que o corpo produz, quando a gente sons naturais, que a gente produz instantaneamente, ou então sons que a gente tem a intenção de fazer. Então, nós vamos encerrar esse capítulo com essa atividade da apostila, da página 17, o que aprendi. Bom, eu vou ler a atividade que está aqui na apostila, mas lá no link vocês encontram ela mais resumidinha, tá bom? Mas eu vou explicar aqui para vocês o que vocês têm que realizar. O que aprendi? Os gêneros visuais também podem servir de base para a criação musical. Observe a tira em quadrinhos a seguir. Imagine duas dimensões sonoras para a cena: os sons de fundo, que contextualizarão o local da cena, e os sons de primeiro plano, o assobio do personagem, os passos, o escorregão e os materiais caindo. Então vamos lá. Nós percebemos o que nessa tira? O homem aqui está trabalhando. Então, ele deve estar num local de trabalho. Nesse local de trabalho, nós temos os sons de fundo, Pode ter os sons de carro passando, pode ter sons de outras máquinas trabalhando, Então, esses sons contextualizam o local de trabalho dele, o local onde ocorre a cena. E temos os sons de primeiro plano. Então, a gente percebe que ele está assobiando, Que ele está caminhando, então os sons dos passos. Aí o que acontece? Ele pisa, em uma casca de banana. Aí nós já vamos ter outros sons. O som do escorregão que ele está levando, o som das ferramentas que vão, saindo da caixa e caindo ao chão. Então, temos vários sons de primeiro plano aí. Agora, reflita sobre os conhecimentos adquiridos ao longo deste capítulo. Percussão corporal, dança, música usando voz e o corpo. Imagine como fazer a sonorização dessa história utilizando apenas sons produzidos pelo corpo. Então, é o que nós falamos até agora, Tudo isso que eu falei para vocês, todos esses sons, é o que contextualizam essa história em quadrinho, essa tirinha. Bom, essa atividade aqui que pede, em grupo, isso aqui vocês não vão fazer. Isso daqui seria para fazer se a gente estivesse em sala de aula. O que vocês têm que fazer é essa parte aqui de baixo, tá bom? Que aqui vocês podem até utilizar como esboço e depois passar numa folha para nos entregar. Então, para finalizar o capítulo, criem uma história em quadrinhos que sugira bastante inserção sonora. Escolha a mais divertida e imaginem uma sonorização bem criativa para ela. Então, em 3 quadrinhos, vocês vão criar uma tirinha, tá? Uma tirinha bem divertida, uma tirinha que utilize bastante sons, Tendo como exemplo, essa tirinha aqui da apostila, tá? Então, eu vou ler do modo que está lá no link. Página 17, o que aprendi. Observe a tira em quadrinhos desta página. Crie uma história em quadrinhos que sugira bastante inserção sonora. Imaginem uma sonorização bem criativa para ela. Faça em uma folha sulfite ou retire uma folha do seu caderno de desenho. Divida a folha em 3 partes iguais e crie a sua história. Reflita sobre os conhecimentos adquiridos ao longo do capítulo 3, percussão corporal, dança, música, usando a voz e o corpo. E imagine como fazer a sonorização dessa história, utilizando apenas sons produzidos pelo corpo. Faça anotações relevantes sobre o que pensou no verso da folha da história em quadrinhos que você criou. Valerá como atividade avaliativa. Então, façam com capricho que nós vamos estar avaliando isso daí. É uma atividade avaliativa. Então, vocês vão pensar numa história em quadrinhos, que tenha bastante som, que seja divertida. E no verso da folha, vocês escrevam, as intenções de vocês, com aquela historinha, com aquele som, o som que ele produziu na história, com o corpo, com as mãos, com os pés, com a boca. Então, depois vocês façam as anotações sobre a história que vocês criaram, ok? Essa semana é só essa atividade para a gente estar encerrando esse capítulo, tá? E até a próxima aula. Um beijão a todos vocês. Tchau, tchau.